Hoje a nossa reflexão se encontra no Salmo 23, onde fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um salmo abençoado, salmo do rei Davi. Ele fala profundamente aos nossos corações. Deus maravilhoso, Pai eterno do céu, entramos na tua presença, Senhor, para entregar essa reflexão em tuas mãos, Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, conosco, abençoando, guardando, protegendo e livrando, Senhor. Tira tudo que não te agrada, tudo que não vem de ti das nossas vidas, Pai. Abençoa, Pai, cada um que assistir essa reflexão. Venha tocar nos corações, ó Deus. Transformá-los, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Salmo 23, onde fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Esse salmo é do rei Davi, e o rei Davi, ele vivia de acordo com a palavra do Senhor. E quando ele começa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Qual é a falta de Jesus em nossas vidas? Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, Jesus está presente em nossas vidas. Porque quando fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que muitas vezes falta no nosso armário, falta um açúcar, um café, mas nada me faltará. É a presença do Senhor. A presença do Senhor nunca vai faltar em nossas vidas. Ela vai estar presente em nossas vidas. Não importa o que passamos, não importa o que iremos passar, a gente tem essa certeza que a presença do Senhor, ela nos seguirá sempre, ela está conosco sempre. Por onde eu andar, o Senhor estará comigo. Jesus é o nosso refúgio. Jesus é o socorro presente em nossas vidas. E esse salmo, ele deixa claro. Quando aqui, o primeiro versículo, ele fala o quê? Da provisão divina do Senhor para nossas vidas. Um exemplo, o povo de Israel, quando saiu do Egito, quando estava ali no deserto. Eita, povo que murmurava: meu Deus, só Deus para ter misericórdia. Só que olhando para nós, será que a gente não murmura também, igual o povo aqui da palavra de Deus? Igual os judeus que o Senhor tirou do Egito, da escravidão, e levou para a terra prometida? E no meio do caminho, essas pessoas reclamavam de tudo. Eles reclamavam da água, eles reclamavam da comida. E o Senhor sempre provendo a necessidade do seu povo. O exemplo aqui, Deus enviou o quê? Cordonizes, Deus enviou o maná, Deus enviou provisão divina. Deus sempre
dava um escape para essas pessoas. E mesmo assim eles murmuravam. E nós também. Será que a gente não reclama? Muitas vezes a gente reclama, igual as pessoas do deserto. E nós precisamos mudar isso. Porque Jesus não está faltando em nossas vidas. Jesus, ele está presente. Nós só precisamos nos lançar em sua presença. Nos entregar mais e mais na sua presença. Então a gente vê também ali que o Senhor, ele cuidava daquele povo. Durante o dia, ele enviava o quê? A nuvem para cobrir do sol, para eles não sofrer com aquele sol quente. E à noite era tocha de fogo para clarear o caminho para eles. E mesmo com o cuidado do Senhor, esse povo reclamava. E o cuidado do Senhor conosco? Jesus, ele tem cuidado de cada detalhe em nossas vidas. E muitas vezes a gente murmura. Só o Senhor para ter misericórdia de nós. Assim como o Senhor teve misericórdia ali do povo do Egito. Então Deus estava ali dando o quê? Escape e livramento o tempo todo para aquelas pessoas. Estava enviando sempre o socorro para aquelas pessoas. E assim o Senhor nos socorre todo o tempo. Aí aqui, águas tranquilas, é lugar de paz. Aí a gente vê paz de espírito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor provê o pão nosso de cada dia. O Senhor não deixa faltar. Quantas pessoas, quantas vezes eu já ouvi testemunho de pessoas que abriu o armário, hoje eu não tenho. E Deus sempre enviava a provisão. Eu passei por isso. Muitas vezes eu não tinha, mas alguém batia na minha porta e trazia uma cesta básica. Quem enviava a provisão? O Senhor. O Senhor provia a provisão porque o Senhor sabia da minha necessidade. E não somente isso, várias coisas o Senhor me socorreu. E o Senhor socorre os seus filhos, os seus servos. O Senhor socorreu aqui o povo do Egito, socorreu, tirou do Egito e levou para a terra prometida. Mas no meio do caminho, essas pessoas se perderam. Por quê? De tanto murmurar. Eles vivenciaram, eles viveram o milagre que Deus fez na vida deles. Tirando ele, abrindo o mar ali para eles passarem em terra seca. Mesmo assim, eles pecaram, eles murmuraram. E Deus sempre tendo misericórdia. E Deus é misericordioso também para conosco, em nossas vidas. Vereda de justiça significa caminho, é andar na prática da verdade, que é a palavra de Deus. E traz paz. Prática de justiça. Andar na presença do Senhor. Precisamos nos firmar na presença do Senhor. Aí a gente vê aqui o exemplo de ovelhas. Ovelhas, elas gostam de que lugar tranquilo. Ovelhas não gostam de tomar água junto com os outros animais. Elas são mais quietas, são mais calmas. As ovelhas são que guiadas pelo seu pastor. E nós somos também guiados, nós temos o nosso pastor aqui na terra. Deus enviou o homem de Deus para estar aqui nos guiando, para estar nos direcionando. Olha, vai por aqui, não vai por ali. E Deus, ele é o nosso pastor, é o nosso supremo pastor.
Ele tem cuidado da gente, ele tem cuidado do seu povo e ainda envia o pastor para cuidar das ovelhas dele aqui na terra. Nós somos ovelha do pastor. As ovelhas precisam de um pastor para ser guiada, para ir pelo caminho correto. Não podemos desviar do nosso caminho, precisamos seguir o nosso pastor. Essa mensagem nos lembra o que? Ali a passagem do bom pastor, que tinha 100 ovelhas. E quando ele retornava para o aprisco, que era o lugar seguro onde eles pernoitavam, passavam a noite ali, o pastor vai contando as ovelhinhas. Faltou uma ovelha. E esse pastor que ele fez, ele abandonou essa ovelha? Não. Ele deixou as outras ali e voltou atrás da sua ovelhinha perdida. Essa ovelhinha corria risco de um animal feroz matar, comer, ou então ela cair num penhasco e morrer, se machucar. E ele foi. Ele sabia que ele deixou aquelas ali, mas ele sabia que aquela ovelhinha precisava dele, necessitava do cuidado dele. E ele volta. E ele acha sua ovelhinha perdida. E ele pega e carrega no colo. Aleluias, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando ele pega, ele volta para casa. E ele festeja com alegria. Ele faz a festa, aleluias. E glorifica o nome do Senhor. Se alegra com seus amigos por ter achado aquela ovelhinha perdida. Glória a Deus. Assim é o Senhor quando um pecador se arrepende. A festa no céu. O nosso pastor está sempre nos esperando de braços abertos, para a gente voltar, para a gente aceitar ele como nosso supremo pastor, aleluia. Que nós venhamos abrir nosso coração para o Senhor e seguir o nosso pastor, Jesus Cristo. E o Senhor, ele cuida daqueles que estão embaixo da sua autoridade. O Senhor não deixa faltar nada. Quando estamos embaixo da autoridade do Senhor, o Senhor provê o cuidado dele. O Senhor, ele guia cada um de nós. Ele nos direciona pelo melhor caminho. O Senhor, ele nos livra, ele nos guarda dos caminhos dos maus. O Senhor, ele nos leva para um lugar de paz. O Senhor, ele cuida das nossas vidas. Aleluia. Precisamos crer no Senhor. Precisamos voltar nossos caminhos para o Senhor. Precisamos estar embaixo da proteção espiritual do Senhor. Que nós venhamos abrir nosso coração para o Senhor. Que venhamos ser ovelhas obedientes e aceitar o Senhor em nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Se a gente voltar aqui ao início desse salmo, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor tem pastoreado a sua vida? Você tem deixado o Senhor pastorear a sua vida? Aleluia.
O nosso pastor, ele nos exorta. O nosso pastor, ele nos corrige. O nosso pastor. Quando nós precisamos, o Senhor nos corrige. Muitas vezes nós não aceitamos correção do homem aqui na terra. Quantas vezes se o pastor vai chamar para conversar, a pessoa não aceita conselho do pastor. E a pessoa não está desobedecendo somente o pastor aqui na terra. Está desobedecendo o supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes não aceitamos. Muitas vezes não aceitamos a correção. Se formos chamados a atenção. E o Senhor muitas vezes deixa a gente passar. Aí lá na frente, o Senhor, ele nos puxa de uma tal forma. Muitas vezes dói, mas o Senhor, ele nos corrige. O Senhor nos disciplina. O Senhor nos ensina, aleluia, como devemos andar em sua presença. E quando reconhecemos que sem Ele nada somos, o Senhor, Ele é misericordioso. Ele está sempre à espera para que a gente venha se arrepender e voltar para os braços dele, aleluia. Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, aleluia, e cearei com ele. Jesus, ele bate a porta. O Senhor, ele pede permissão, aleluia. Precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, entregar nossas vidas a Ele. O Senhor tem chamado na vida de cada um. Oh, Deus maravilhoso, Senhor é meu pastor, aleluia. Davi, quando fala essas palavras, quando escreve esse salmo, Davi, ele descreve aqui o poder de Deus. As maravilhas e o cuidado de Deus para com seu povo. O cuidado de Deus com Davi, o cuidado de Deus com Samuel, o cuidado de Deus com cada um dos discípulos na terra. Cuidado de Deus e o poder do Senhor em nossas vidas. Ele tem cuidado do seu povo. O poder de Deus em nossas vidas é tremendo. Quando aceitamos, quando reconhecemos o Senhor como nosso supremo pastor. Que nós possamos refletir nesse salmo e deixar que Jesus seja o nosso pastor. Deixar que Jesus guie as nossas vidas. Aleluia. Porque o Senhor, Ele vai nos guiar. Ele vai nos direcionar pelo melhor caminho. Ele vai dar melhor direção para nossas vidas. Precisamos crer no Senhor. Deixar ser guiado por Ele. Deixa que o Senhor seja o seu pastor, aleluia. Que o Senhor seja o nosso pastor. Que o Senhor nos guie. Que o Senhor nos dê a melhor direção. Que não venhamos fazer nada por nós mesmos, mas seguindo os passos do Senhor, do nosso pastor. E tem outra mensagem que fala que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aquelas que conhecem a voz do seu pastor, elas o seguem. Que nós possamos ouvir a voz do nosso pastor e seguir.
Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Pai eterno do céu, te louvamos, Pai, agradecido por cada cuidado, Pai, que o Senhor tem para conosco. Derrama a tua graça sobre nossas vidas, nos fortalecendo, Senhor. Tira, Pai, todo empecilho, Pai, todo impedimento, tudo aquilo, Pai, que não vem de ti, tudo aquilo que nos impeça, Pai, de andar na tua presença. Que o Senhor guie nossas vidas como nosso pastor, o nosso Salvador. Aleluia. Abençoando as nossas vidas, Senhor. Derrama a tua graça, Pai, sobre cada um. Guia aqueles pela vereda da justiça. Aleluia. O Senhor fala na tua palavra, Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Pai, o Senhor está conosco. Mesmo que passamos por situações difíceis, situações onde a qual a gente acha que não vai conseguir, que nós possamos descansar no Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, porque o Senhor estará presente em nossas vidas para sempre. Assim como o salmista fala, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Que possamos, Senhor, habitar em tua casa. Que possamos habitar na sua presença. Por todos os dias de nossas vidas, Senhor, te louvamos. Agradecidos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.